Sabe, o jejum é uma daquelas práticas antigas que, para muita gente, hoje em dia soa um pouco estranho, talvez até prejudicial. Mas, ao longo da história, essa disciplina sempre teve um propósito bem mais fundo. Vamos descobrir qual é? Pois é, na nossa cultura de consumo constante, em que a gente está sempre comendo alguma coisinha, a ideia de se abster de comida de propósito pode parecer que não faz sentido. Muitas vezes, a prática é vista com certo ceticismo, como algo que vai na contramão da saúde. E essa é a grande pergunta que a gente vai explorar aqui. Vamos fazer uma viagem no tempo, pelas páginas da Bíblia, para entender como o significado do jejum se transformou de uma forma radical, passando de um grito de desespero para quase um segredo sussurrado. Nossa jornada começa lá atrás, no Antigo Testamento. E aqui, o jejum era bem diferente do que se pode imaginar hoje. Não era uma prática individual, quietinha. Pelo contrário, era um ato público, visível, e quase sempre uma reação a alguma crise. No Antigo Testamento, o jejum funcionava como uma ferramenta da comunidade. Acontecia em momentos de luto nacional, como pela morte de um rei, ou como um ato de arrependimento coletivo, como a gente vê nas histórias de Neemias e Jonas. Era também um clamor por proteção, como quando a rainha Ester pediu que todo o povo jejuasse para escapar de um extermínio. O jejum era basicamente o grito de socorro de toda uma nação. Era uma forma de demonstrar a total dependência e o desespero diante de Deus. Um sinal claro de que as coisas estavam muito erradas e que só uma ajuda divina poderia resolver. E então a coisa toda ganha uma nova dimensão. Com a chegada do Novo Testamento, a ênfase do jejum muda de um jeito drástico. Ele deixa de ser um evento focado no que acontece do lado de fora para se tornar uma disciplina profundamente interna. A transformação é nítida. A motivação deixa de ser uma reação a uma crise e passa a ser uma busca ativa por mais intimidade com Deus. O ato público vira um ato privado, e o foco que antes era em luto e arrependimento se aprofunda para incluir disciplina espiritual e discernimento. A grande virada acontece com Jesus. Lá no Sermão do Monte, ele redefine a prática por completo, tirando ela da praça pública e levando para o quarto secreto. A ideia agora não é mais ser visto pelos outros, mas criar uma conexão íntima e pessoal com o Pai. Essa imagem ajuda a entender bem a essência do jejum antigo. Era um sinal público de luto, de crise, um pedido de ajuda que todo mundo podia ver. E aqui está a nova finalidade. O objetivo não é mais mostrar um problema para o mundo, mas sim silenciar o barulho, tanto de fora quanto de dentro, para conseguir ouvir a voz de Deus com mais clareza. A prática passa de um clamor de socorro para um instrumento de sintonia. A gente vê isso acontecendo na prática com a igreja primitiva. Em Atos capítulo 13, é durante um tempo de jejum que o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para o trabalho deles. Mas não para por aí. O próprio Jesus jejuou para se preparar para o seu ministério, e a prática se consolidou como uma ferramenta para o autocontrole e para o fortalecimento do espírito sobre os desejos do corpo. E o mais interessante é que essa disciplina espiritual não traz benefícios só para a alma. A ciência moderna começou a confirmar o que os antigos talvez já soubessem por intuição. Jejuar também faz um bem enorme para o corpo. O termo técnico é autofagia, que significa comer a si mesmo. É basicamente um processo de reciclagem celular que o corpo ativa quando está em jejum. E o mais fascinante é que o pesquisador que desvendou esse mecanismo, Yoshinori Ohsumi, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016 por essa descoberta. Isso mostra que a prática, longe de ser prejudicial, é uma ferramenta poderosa e saudável. Para quem tem interesse em explorar essa prática, o caminho começa com clareza. Primeiro, é preciso definir o propósito. Por que jejuar? Depois, preparar o corpo, talvez reduzindo a alimentação aos poucos, e também o espírito, com oração. E por fim, escolher o tipo de jejum que se encaixa melhor com esse propósito, seja ele parcial ou total. No final, fica claro que a essência do jejum, especialmente na sua forma do Novo Testamento, vai muito além da simples ideia de ficar sem comer. Essa citação de John Piper resume tudo de forma brilhante. A fome física se torna um lembrete constante da fome espiritual, que é mais profunda. É como um treinamento para o coração, ensinando-o a desejar a presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. E assim, essa prática tão antiga nos deixa com uma pergunta muito moderna. No meio de tantas notificações, excesso de informação e distrações constantes, talvez o ato de silenciar, de jejuar, não seja sobre o que se perde, mas sobre o que finalmente se consegue ouvir. O que será que está sendo sussurrado, só esperando por um momento de silêncio para ser compreendido?